Oi, gente! Eu tô aqui mandando os meus aviõezinhos e nem reparei que vocês já tinham entrado. Boa noite, Juliana, Márcio, tudo bem? Ó, o Erley chegou, gente. Guilherme, Eunice, tudo bem? Como é que vocês estão nessa sexta-feira memorável? Animados? Coloca aí pra mim nos comentários como é que vocês chegam aqui. Chega todo mundo tímido, ninguém fala nada. Minha convidada também entrou, maravilhosa. Olha, já nos ajudem a compartilhar essa live, né, gente? Então já vai aí no aviãozinho que fica bem embaixo e clica nele, já manda aí para os seus contatos imediatos ali, que a live já vai começar, hein? É só apertar e mandar, não custa nada. Manda aí para 5 pessoas que eu vou mandando aqui para 5 pessoas. Oi! E aí, nós vamos encher essa live aqui. Cadê as nossas amigas professoras para participar dessa live maravilhosa hoje? Deixa eu mandar aqui, ó, um monte de amigas professoras, diretoras, coordenadoras, para as pessoas que me acompanham, alunos maravilhosos. Já mandei aqui. Vocês mandaram aí? Me conta. Não acredito, gente. Olha quem tá aqui, que chique. Você sabe que eu tô morrendo de saudade de você? Nossa convivência foi pequena, mas o que que acontece? Foi incrível, viu? Beijo pra você, tá, Marcelo? É com você que eu tô falando, senhor. Tô até usando meu colarzinho aqui, ó. O casinho de Carla. Você sabe do que eu tô falando, danado. Mas vamos lá, vai mandando aí pra todo mundo, que a gente já vai começar. Eu quero aproveitar o máximo da Lili hoje. Ok? Bora lá? Então, pra quê? Eu quase fui lá na sua sala de falar isso presencial, mas eu pensei que você estava muito ocupado. Mas que bom que você veio, eu tive a oportunidade de falar. Mas tô com saudade, viu? Por mais vivências como aquela. Foi ótimo. Obrigada, Werley. Beijo. Então, pessoas, para quem não me acompanha aqui, que vai chegar, que vai assistir essa live posteriormente, meu nome é Carla, trabalho na Secretaria Municipal de Educação, sou mãe de 2 princesas, também trabalho com comunicação, enfim, empreendo, uma pessoa multipotencial, né? A gente olha para vários horizontes e vai trabalhando nisso. E trabalhar com comunicação, realizar essas lives é fruto de um desejo que eu já tinha, mais que o ano passado, há mais ou menos aí uns 8 meses eu coloquei em prática e de lá para cá eu nunca mais parei, né? Que é sempre trazer na segunda-feira um convidado especial para poder trazer insights para vocês, para poder trazer informação, para a gente discutir alguns temas que estão aí atuais na sociedade, enfim. A ideia é sempre trazer na segunda, porque na segunda geralmente as pessoas não gostam muito da segunda-feira, né? A ideia é ressignificar a segunda-feira com conhecimento, com insights bacanas para a gente poder levar muito conhecimento e coisa boa para cada um de vocês que nos acompanham, tá? E hoje vai ser muito, muito especial. Por quê? Porque essa minha convidada também é uma colega de rede, né? Ela também trabalha na Secretaria Municipal de Educação. Ela é escritora, né? Ela é contadora de histórias, assim, uma contadora de histórias de mão cheia. Então ela é toda envolvida aí nesse universo da literatura infantil, da escrita, e ela vem hoje compartilhar com a gente um pouquinho de tudo isso, né? Contar um pouquinho da sua história, mas também contar esses passos que ela deu em relação e em direção à leitura e à escrita, que é muito fascinante. Eu mesmo já tive a oportunidade de estar presencialmente com ela. Tem um livro, né, dela que eu trouxe para as minhas filhas, e eu sou assim uma admiradora do trabalho dela. Então eu quero que vocês recebam com muitos coraçõezinhos aqui na tela. Oi, Ruscaia, maravilhosa, que saudade, que bom ter você aqui. Quero que vocês recebam com muitos coraçõezinhos na tela. Cadê os coraçõezinhos aqui? A minha convidada, que é maravilhosa, que é a professora Liliane Tosta. Deixa eu chamar ela aqui. Peraí. Chamei, vamos ver, Isso, gente, coloca muitos coraçõezinhos pra ela, porque ela merece. Oi, amada!
Oi, boa noite. Tudo bem? Como estamos? Olha, Muito feliz de meu estar aqui padrinho, com você. ó, meu padrinho entrou na live hoje. Olha o Rogério Milani aí. Oi, Rogério, tudo bem? Só gente especial nessa live de hoje, coisa boa. Eu queria primeiro te agradecer, Liliane. Olha! Oi! Tudo bem? Angelina, fala oi. Oi. Ai, que chique, com participação especial em dobro, né? Queria te agradecer por essa disponibilidade, por você deixar aí os seus afazeres um pouquinho para poder compartilhar com a gente um pouquinho da sua história, que eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas que estão participando aqui com a gente, tá? Seja muito, muito, muito bem-vinda ao Bem Carla. E eu já vou engatar aqui na primeira pergunta, né? Que é para você se apresentar aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Quem é a Liliane Tosta? Conta aí pra gente. Liliane Tosta é uma baiana que tem o coração goiano. E eu sou professora na Rede Municipal de Ensino em Goiânia já há mais de 15 anos. Contadora de histórias, mamãe da Angelina e escritora. Maravilhosa! Mamãe da Angelina, Angelina que vem dar um beijinho, vai, vem, vai. Me conta um pouquinho. Na sua infância, você já demonstrava esse gosto assim por histórias? Você já tinha assim muita imaginação naquelas atividades que a gente realiza lá na escola de redações, de fazer histórias, de dramatizar? Você já tinha esse dom, assim, vamos dizer, que já demonstrava essas habilidades desde cedo ou não? Sim, Carla, eu gostava muito de escrever, né? Lá em casa, minha mãe, meu pai dizia que eu era a poetisa da família. Eles tinham o maior orgulho de dizer isso, porque sempre que precisava, qualquer coisa, homenagem, evento, a Liliane escreve. E aí eu sempre gostava de escrever. Mas eu tive uma professora em especial que chamou muito a minha atenção, assim, no sentido de me incentivar a escrita, né? Ela tinha um projeto de escrita na escola e esse projeto era assim, o texto, ela dava um tema geral, né? Que era da quinta série até o terceiro ano do ensino médio, e o melhor texto seria disponibilizado para todos os alunos, né? E aí teve uma vez que meu texto foi escolhido, eu da quinta série, e meu texto foi rodado para a escola inteira, para os alunos de ensino médio. Eu fiquei muito feliz. E ela, nossa, Liliane, você escreve muito bem. E ela trazia várias propostas de produção escrita, né? De confecção de livro. Uma vez mesmo, eu escrevi um texto que ela pediu, e aí eu ansiosa para saber o feedback dela, né? O que ela ia dizer do meu texto. Ela disse assim, não, Liliane, eu não vou te devolver seu texto porque eu vou datilografar ele para a gente fazer um livro com esse texto seu, porque ele ficou muito bom. Então, assim, professora Ana Paula, que eu tive até o prazer de reencontrar agora, né? E ela sempre me incentivou muito na escrita, né? Então, eu tive uma professora que me incentivou e que me levou ainda mais para esse caminho da escrita. Que maravilha! Eu quero deixar um beijo para um monte de gente especial que está entrando aí, dizer que vocês devem ficar muito à vontade para fazer perguntas para a Lili. À medida que a gente for conseguindo aqui, eu vou lendo os recadinhos, mas já teve muitos recadinhos aqui amorosos para você, dizendo que você é maravilhosa, viu, Lili? Continua colocando aqui, que à medida que a gente vai conversando, eu vou pegando as pontuações de vocês aqui para a nossa roda de conversa. Afinal, é um bate-papo, né? Meu, da Lili, junto com vocês, né? Isso aqui só tem sentido porque vocês estão aqui nos acompanhando. Então, fiquem muito à vontade para perguntar. Mas, Lili, me conta uma coisa. Quando é que você, de fato, se tornou uma contadora de histórias? Então, a literatura infantil sempre fez parte da minha vida profissional. Como pedagoga, a gente utiliza muito desse recurso, né? Para trazer esse encantamento, para cativar as crianças, para os projetos pedagógicos. Porém, um dia, uma amiga minha, trabalhamos juntas até hoje, a Luciana Rolim, ela falou assim, nossa, Liliane, você é contadora de histórias, hein? E eu nunca tinha pensado que eu era uma contadora de histórias. Eu olhei assim para ela, não, nunca fiz curso de contação de histórias. Ela, não, mas você é uma contadora de histórias. E a partir daí,
eu decidi, nossa, já que eu sou, deixa eu aprimorar isso. E aí, em 2019, eu fiz um curso com um grupo Guaia, contadores de histórias da UFG. E, nossa, parece que foi um divisor de águas na minha vida, porque eu fiquei realmente muito apaixonada pela arte de contar histórias, de trazer esse encantamento através das narrativas. E aí, a partir de então, eu me vi realmente como contadora de histórias. Isso que você falou é importante, assim, porque às vezes no nosso fazer, né, enquanto educador, a gente está sempre fazendo esse movimento. Mas quando você parte aí para uma formação mais aprofundada, você vê a quantidade de elementos, né, que pode enriquecer ainda mais essa prática. E que faz todo sentido, porque à medida que você, quando leva esses elementos, né, para a sala de aula, os alunos se encantam muito mais com tom de voz, com expressões, né? E tudo aquilo que a gente vai aprendendo ali quando a gente faz um curso mais aprofundado. Ó, meu amigo Rodolfo por aí. Tem a minha, como que chama? A minha xará, a Carla, que mandou um beijo, disse que quando crescer quer ser igual a você, inclusive. Elaine. Maravilhoso. Boa noite, Elaine. São todas maravilhosas, né? Tudo maravilhosa. Essa live de hoje está recheada de gente especial. Mas me conta uma coisa, na sua opinião, o que um bom contador de histórias precisa ter ou fazer? Então, um bom contador de histórias, primeiro, a gente costuma falar que não é a gente que escolhe a história que escolhe a gente, né? Então a gente precisa gostar daquela história, né? Para poder você contar. Você tem que acreditar na história que você está contando, né? Tem que fazer parte ali daquilo que você acredita, no sentido de ludicidade, de fantasia, né? Para começar, começa por aí, na escolha da história. Quando você escolhe uma história, você tem que pensar no seu público, né? Quem é que vai estar ouvindo essa história? Qual a idade, né? Qual é a gama de interesse desse público para a gente poder fazer uma boa escolha, né, de histórias. E um bom contador de histórias, ele tem que conhecer bem a história que ele está contando, né? Tem que estar aqui na ponta da língua, ele saber a história de trás para frente, as características do personagem, onde que essa história acontece, para ele conseguir trazer tudo isso na sua contação de histórias. E aí vem uma série de coisas, né? A entonação da voz, o jeito, né, que ele vai contar, que ele vai atrair, as características que ele vai dar para esse personagem, né? Então, assim, tudo isso é importante na hora da contação de histórias para fazer sentido, principalmente quando a gente pensa no público infantil, né, para chamar a atenção ainda mais desse público. Maravilhosa. Minha chefa estava aqui, ela nem é mais a diretora da escola que eu trabalho, que eu nem trabalho nessa escola mais, e ela nem está diretora lá. Mas vai ser para sempre minha chefa que está aqui. Beijo, Leandra! E as minhas alunas de enfermagem também que entraram e falaram oi para todas, minhas lindas. Que bom que vocês estão aqui conosco. Shirlene, tenho enorme alegria de tê-la como amiga, filha do coração, maravilhosa, Shirlene. Obrigada. Me conta uma coisa, qualquer pessoa pode se tornar um bom contador de histórias ou contadora de histórias? Carla, todos nós somos contadores de histórias, né? Quando você chega em casa e conta para o seu esposo como foi seu dia, e conversa com a sua filha dialoga com você sobre o dia dela, são narrativas que estão sendo contadas aí. Então, sim, todos nós, as narrativas constituem a nossa vida. Hannah Arendt, ela fala assim que qualquer dor, ela pode ser superada se a gente consegue contar uma história dela. Né? Então, assim, as narrativas, elas fazem parte da nossa vida. Não tem como todos nós somos contadores de histórias, todos nós falamos da nossa história, daquilo que acontece com a gente no dia a dia. Então, quem quiser, com certeza, pode ser um contador de histórias. Maravilhosa. E uma coisa que você trouxe na sua fala que eu achei muito importante quando se vai contar a história, se deve ao fato da pessoa conhecer a história antes, porque tem muita gente que deixa para escolher o livro em cima da hora, né? Ou que passa ali, pega qualquer livro, nunca fez aquela leitura prévia primeiro para poder entender o contexto e conta. E o resultado, né? A forma com que essa história atinge a criança não é a mesma
de quando você prepara, de quando você tem aí à sua mão todas essas informações que você falou, que você já previu ali o que que acontece na história, né? Então é importante lembrar, muitas pessoas acham que não tem muita aptidão para contar, que as crianças não ficam prestando muita atenção. Talvez seja por esse o motivo, né? Porque não tem essa preparação que é necessário para qualquer tipo de contação de história, não só dentro do ambiente escolar, mas se a gente for contar em qualquer outro lugar, essa preparação ela é muito importante, né? Sim, a Gilca Girardello, ela tem um livro que se chama Uma Clareira no Bosque, Contar História na Escola. É um livro bem legal. Quem quiser aí aprender mais sobre a arte de contar histórias, principalmente nas escolas, esse livro tem que ser de cabeceira. Nesse livro dela, ela fala assim que contar histórias para as crianças, né? Contar histórias é como se a gente estivesse convidando elas para brincar. Porque a matéria-prima das histórias é a mesma matéria-prima da brincadeira, que é a imaginação. Então, quando você vai contar histórias para crianças, para adultos, seja para qual público for, você está convidando aquela pessoa que está te ouvindo a entrar nesse mundo da imaginação e acreditar junto com você naquilo que você está contando. Então, como é que você vai chegar para um público, para uma plateia, para crianças, para quem quer que seja, sem você conhecer aquela história antes? Né? Saber o momento que você tem que entonar a voz de determinada forma, falar mais sério, né? Fechar a cara, ou dar aquele sorriso e fazer um gesto, né? Então, assim, tudo isso precisa ser pensado, né? Assim, eu gosto muito de contar histórias utilizando eu mesma como recurso, né? Tem gente que vem com um fantoche, que, né, os dedoches, fantoches, né, objetos, fantasia, adereços. Eu não. Eu gosto de contar histórias com a minha voz, com o meu corpo, e chama tanto atenção quanto a pessoa que vai com recursos ou com várias outras coisas para poder contar histórias. Por quê? Porque a entonação da minha voz, a expressão que eu vou fazer na hora que eu estou contando a história, vai fazer toda a diferença e vai chamar a atenção ali das crianças. Maravilhosa. A Leandra está dizendo aqui que já teve o prazer de participar de um projeto no colégio dos filhos dela. Cada mês, uma mãe ou um pai era convidado para contar uma história para a turma do filho. Esse projeto rendeu 1000, é isso? Rendeu muito. E Emiliano, e nós compramos o projeto. Nós nos caracterizamos. Olha que chique. É interessante, né? Quando a gente consegue também envolver as famílias, envolver a comunidade, porque no fundo, todo mundo gosta de histórias, né? Quem não gosta de ouvir uma boa história? E nós estamos fazendo isso o tempo todo, até de forma sem perceber, né? Quando vemos, estamos ali narrando fatos, narrando histórias, contando alguma coisa que nos aconteceu, e isso não deixa de ser histórias também. E você sabe que um fato que tem me despertado também é porque indo e reparando em algumas questões, como eu sou multipotencial, costumo dar uma pesquisada assim, em várias áreas. E eu vi que lá no mundo corporativo também, não só para nós que somos educadores, essa questão do storytelling, ela tem estourado, né? Eles usam muito esse nome, storytelling. Para poder vender produtos, né? Até hoje, para você vender alguma coisa, você tem que criar toda uma narrativa ali em torno para você convencer o seu cliente, né? Quando vai apresentar um projeto, quando vai realizar essas formações corporativas que o pessoal tem de motivação e tudo mais, o storytelling tem sido muito utilizado. Então, desmistifica um pouco de que esse movimento de contar histórias esteja só ali dentro da escola, né? No chão da escola. Hoje não. Vários profissionais, várias áreas já utilizam dessa estratégia para poder, claro, cada um com seus objetivos para alcançar ali o que eles planejaram e o que eles propõem. Na sua opinião, você acha que essa contação de histórias, né, e tudo mais, é uma tendência ou ela vai abraçar todas as profissões, assim? O que você pensa sobre isso? Eu acredito que sim. Com certeza. Principalmente com a pandemia. Eu acho que democratizou muito o acesso à contação de histórias. A gente, por exemplo, o Grupo Guaia está fazendo um evento agora, a Romaria das Histórias, que vai começar agora no dia 10 de abril.
E que tem contadores de histórias do Brasil inteiro, de todos os estados, quase todos os estados, e internacional da Argentina, de outros países também. Então, assim, eu vejo que é crescente a valorização do contador de histórias enquanto profissional, né? O storytelling também vem aí para dizer isso, né? E que ela tá, sim, em todas as áreas, e eu vejo, assim, que é uma crescente. Por quê? Porque as narrativas constituem a nossa vida. E quando a gente percebe isso, a gente direciona também muitas coisas para a valorização dessas narrativas. É maravilhoso, né? É porque a história, ela encanta, ela contagia, ela traz um contexto, a gente entra na história. Então, dificilmente aquilo que nós ouvimos enquanto história a gente esquece. Sempre fica ali um moral da história, fica ali uma mensagem, né? E isso facilita, e o pessoal tem explorado isso muito em diversas áreas agora, depois que descobriram esse potencial, né? Do storytelling, inclusive. Mas já que você está aqui, você acha que eu ia deixar passar em branco, né? Não! Conta aí uma breve historinha pra gente poder sentir toda essa entonação que você falou, sentir um pouco dessas expressões que você nos disse. Conta aí uma história, qual você escolheu? Então, eu vou contar uma história minha. Que tá Adoro. aqui nesse livro. Brinquedos de Isabel. Foi. A Angelina tá aqui dando opiniões. Por que você não conta boar? Porque eu quero contar. Ai, ela quer contar comigo. E aí, Carla? Deve. Olha que honra. Também, A Angelita contando junto com a mamãe. Que coisa mais linda. Angelina, quando nasceu, Apontou o maior berreiro. quando abriu o olhinho e viu que não estava no ninho, Boa! nasceu Sim. sem saber falar. Tudo que precisava começava a chorar. Quando estava com fome, Quando a barriga doía. quando a mamãe desaparecia. Boa! Se a fralda sujava, Se a soninha apertava. se o banho demorava. Se a rotina mudava. Boa! A mamãe sempre consolava Dava um colinho gostoso. e tentava descobrir. O motivo de tanto choro. Angelina foi crescendo. Aprendendo a se comunicar. Se queria alguma coisa, Bastava apontar. as primeiras palavras, Começou a falar. mas se não fosse ouvida, boa! Se alguém lhe reclamasse, Dizendo que ele estava errada. o chororô, Parecia uma enxurrada. quando a vontade de chorar aparecia, Ela não conseguia se segurar. as lágrimas fugiam dos olhos. E ela chorava até soluçar. Nas brincadeiras com os amigos, Sempre muita diversão. o que começava com gargalhadas, Terminava com lamentação. disputa por brinquedo ou qualquer irritação. Tudo era um bom motivo para ela abrir um bocão. Boa! Se o cabelo fosse lavar e uma gotinha de água no olho fosse parar, Ela começava a chorar. boa! Chorava por tudo. E também por quase nada. Cada lágrima carregava. Um pedido de atenção. A mamãe, com paciência, Esperava o choro passar. mas às vezes percebia. Que isso ia demorar. Então ela dizia: Você precisa respirar. cheira florzinha, sopra velhinho. Cheira florzinha, sopra velhinha. Respirando devagar, Ela conseguia se acalmar. depois do chororô, Ela tentava explicar. o que estava sentindo, começava a falar. A mamãe ouvia com calma, Toda a sua reclamação. a menina descrevia, Toda a sua emoção. Angelina curiosa, A mamãe foi lhe perguntar. por que existe o choro? Ele se sem eu deixar. A mamãe deu um sorriso, E decidiu uma história a contar.
Em um reino muito distante chamado Lagrimolândia, existia a fonte mágica das lágrimas. Os lagrimondeses eram os guardiões dessa fonte. As lágrimas de todo mundo ficavam nela. Dela saíam lágrimas de alegria, lágrimas de tristeza, lágrimas de dor, lágrimas de amor, lágrimas de ansiedade, lágrimas de saudade. Cada vez que alguém chorava, a fonte das lágrimas jorrava. As lágrimas que saíam da fonte escorriam pela campina e regavam as plantinhas que ficavam sempre verdinhas. E caíam direto no Rio Chorão. O Rio Chorão guardava o equilíbrio das emoções. Cada vez que alguém chorava, as águas do Rio Chorão balançavam para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. O coração de quem chorava começava a se acalmar. Os lagrimondeses eram responsáveis por cuidar da fonte das lágrimas e do Rio Chorão. Mas as lágrimas tinham que estar em equilíbrio com as emoções. Se saíam mais lágrimas de tristeza que de alegria, de dor que de amor, eles tinham um problemão. As emoções precisavam se equilibrar. Um dia, a fonte das lágrimas parou de jorrar. Poucas lágrimas estavam a sair de lá. Os lagrimondeses ficaram preocupados. Se a fonte das lágrimas parasse de jorrar, o Rio Chorão ia secar. O equilíbrio das emoções estava ameaçado. Eles começaram a investigar, até que eles descobriram que uma fake news estava a se espalhar. Sim, o senhor Durão, um lagrimondês muito rabugento, foi quem armou a confusão e disse que chorar era coisa de fracos e quem quisesse ser forte devia segurar o choro sem deixar ele jorrar. Isso foi um problemão, até que conseguiram encontrar o tal senhor Durão, levaram ele até a fonte. Quando ele viu que a campina estava seca e sem vida e que o Rio Chorão estava seco, ele percebeu o seu grande erro. Sim, ele descobriu que as lágrimas é um líquido precioso que mantém o equilíbrio no interior da Lagrimolândia. Depois de ouvir a história, Angelina compreendeu que chorar é importante e o seu choro é só seu. Mantém vivo o Rio Chorão E acalma o coração. Angelina foi aprendendo que somos feitos de lágrimas consoladas, gargalhadas compartilhadas, afetos vivenciados, memórias que constroem a nossa história. Cadê os coraçõezinhos, gente? Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Parabéns para as duas. Então quer dizer que a Angelina também é contadora de histórias. É, Angelina? Maravilhosa, Angelina, adorei. Teve uma pessoa aqui, Liliane, que me perguntou, aliás, perguntou para nós. Deixa eu encontrar aqui, que eu achei válido. Ela me perguntou qual técnica que você usa para melhorar a memorização da história. Então, Carla, todo mundo me pergunta isso, porque eu gosto de contar a história bem memorizada mesmo. Eu não tenho técnica, não. Eu sou assim, eu tô lavando prato, eu tô repetindo a história. Eu tô passando roupa, eu tô repetindo a história. Ela tá levando pra escola, ela memoriza a Angelina memoriza a história de me ouvir memorizar. Então, assim, a minha técnica, o que é? A repetição. Eu preciso me ouvir, certo? Se eu só ler, eu não memorizo. Eu preciso me ouvir falando. Então, eu tô lá, peguei Boá, né? Fui eu que escrevi. Gente, essa história é minha, tá? Olha só. A gente vai falar disso agora, que hoje a gente vai entrar nesse aspecto, né, da Liliane escritora. Então, a Angelina tá mostrando aqui. Que é a mãe dela, né, fazendo marketing. É isso mesmo, Angelina. A gente fala e mostra, né? E prova. Então,
quando eu começo a preparar uma história, eu fico repetindo as partes. Se a história é um conto, não é escrita em versos, né, não é uma poesia, eu escolho ali uma determinada parte, até o primeiro parágrafo, ou até um ponto, e eu vou repetindo aquilo. Memorizei aquela parte, eu passo para a próxima. E é assim, eu preciso me ouvir. Tem gente que memoriza lendo. Então, assim, cada pessoa que decide memorizar uma história, ela precisa de se entender, né? Como eu memorizo mais rápido? Se eu me ouvir, eu memorizo mais rápido, né? Se eu ler, né? Eu sou mais visual, eu preciso de ler para memorizar. Então, é isso. A pessoa tem que descobrir como que ela consegue memorizar. E repetir, ler, reler, né? Várias vezes para decorar mesmo. Ao mesmo tempo que eu vou memorizando, eu vou pensando que parte que eu tenho que entonar de uma forma diferente, né? Qual parte que eu vou fazer uma expressão facial que vai trazer uma graça ou mostrar, né, o sentimento que está sendo contado. Angelina quer falar. Fala, Angelina. Como? Angelina. Chega já na minha escola e não dá para memorizar Larimolândia. Ela vai no caminho da escola dela. E vai memorizando, né? Tá certinha. Maravilhosa. Só de me ouvir, né? Então, assim, voar mesmo. Em 2 dias no caminho para a escola dela, ela memorizou. Eu andando na esteira também, repetindo. Repetindo a história e repetindo a história. Deixa eu falar oi para as minhas meninas que entraram aqui, ó, as minhas filhas que entraram. Oi, mãe, aqui é a Manuela, boa live. A Manuela tem o livro da Liliane, né? Eu falei que você vinha, ela ficou toda empolgadinha, tá aqui acompanhando. Beijo para vocês, minhas lindas. Oi, Manuela, beijo. Olha, ganhou o beijo da escritora e da Angelina, que chique, maravilhosa. Deixa eu te perguntar. Então, eu achei que você era da língua portuguesa, porque geralmente são as pessoas mais ligadas a essa área que começam a desbravar aí esse lado, né, escritora, e enfim, você era muito envolvido já com histórias, com contação de histórias. Eu imaginei que você era professora de língua portuguesa na escola. Então não é, você é pedagoga. Sou pedagoga. E quando é que você resolveu e falou assim, eu vou escrever um livro? Porque você tem muitos, né? Conta um pouquinho pra gente como foi essa trajetória até chegar no seu produto final, que foi o seu primeiro livro. Então, Carla, essa história boa é inédita, viu? Não tem gravado em lugar nenhum. É a primeira vez que eu tô contando ela, assim, ao vivo. Que coisa linda, muito obrigada. Então, eu já era contadora de histórias quando eu decidi escrever, né, minha primeira história, que foi esse livro que a Angelina está mostrando aqui, Os Brinquedos de Isabel. Que foi minha sonha. Aí a Angelina... Eu não gostei disso. Eu não gostei. Foi assim, a Angelina tinha 2 anos e 10 meses, ela acordou muito nervosa que tinha tido um sonho muito feio. Sim. E aí eu fiquei encabulada, né? Sonho feio, Angelina. O que você sonhou? Achei que ela tinha tido um pesadelo. Aí ela disse que sonhou que os brinquedos dela estavam no céu. Sim. Quando ela falou isso, cara, eu já imaginei a ilustração. O céu azul, cheio de brinquedinho lá em cima. Eu tenho muito brinquedo. Tem uns 1000. Tem uns 1000. Que cena linda. Ai, que livro é lindo, gente. A cena. E a Angelina nervosa, ela muito chateada. Angelina, quem que foi que levou seus brinquedos para o céu? Mamãe, o sol. E aí ela foi para o quintal, porque ela tinha 2 anos e 10 meses, uma fase que ainda confunde muito a fantasia com a realidade, né? Ela foi pro quintal e começou a danar com o sol. Seu sol danadinho, pra que você pegou meus brinquedinhos? E começou a reclamar e danar. Eu falei, Angelina, o sol quer ser seu amigo, você não pode emprestar seus brinquedos pro sol? Aí ela olhou assim, posso, tá bom, vou emprestar meus brinquedos pro sol. E isso virou uma brincadeira entre a gente. Então sempre... Toda vez que o sol tava se pondo,
a gente ia pro quintal brincar. Como de manhã a gente. Aí a gente ia pro quintal, o sol, que a mamãe virava sol, né? E aí a gente brincava. Piquenique, né? Ela emprestava os brinquedos pro sol, o sol começava a conversar com ela, virou uma brincadeira. E quando eu falei assim, nossa, eu vou escrever uma história sobre isso. Escrevi, porque eu achei muito lindo o sonho dela. Foi assim, foi algo que a contadora de histórias percebeu ali uma história muito bonita. E aí eu escrevi. E quando eu falei assim, nossa, eu vou publicar. E é uma publicação independente, né? Não é por nenhuma editora. Quando eu decidi publicar a história, foi porque eu queria ver o sonho da minha filha num livro, né? Eu queria ver o sonho da minha filha num livro. Então, foi isso, né? Começou assim, nossa, eu quero ver o sonho da Angelina ilustrado. E aí foi onde eu decidi publicar. Aí foi, né, pesquisar sobre publicação. Um palito Vila Arco. Olha! Eu comecei a pesquisar sobre publicação independente. Encontrei no Instagram mesmo a Laura Mocelin, maravilhosa, ilustradora. Ela é lá de Erechim, do Rio Grande do Sul. Entrei em contato com ela, mandei minha história. Ela gostou muito, né? Topou embarcar nesse projeto aí comigo e fez a ilustração dos brinquedos de Isabel. Então, a princípio, foi para ver o sonho da minha filha num livro. Pensei, nossa, quando ela crescer, imagina ela lembrar que o primeiro sonho dela virou uma história. Ai, Só que depois eu percebi que a dimensão disso, quando as pessoas começaram a ler os brinquedos de Isabel e disseram que história maravilhosa, né? Nossa, essa história é linda, é poética. E aí o pessoal começou a desenvolver projetos nas escolas com livro, a me chamar de escritora. Nossa, calma, gente, não sou escritora não, gente. E aí eu percebi que eu estava descobrindo algo novo, porque eu já escrevia poesias, mas nada profissional, né? Era algo assim, mais de sentimento, de expressar, né, alguma opinião, aquela coisa assim, mais informal. E aí, depois dos brinquedos de Isabel, eu decidi assim que eu queria aprimorar esse talento, né? Esse dom, não sei. E aí, gente, é onde dá para aprimorar. Por exemplo, eu gostava de contar histórias, mas eu percebi que eu não era contadora de histórias. Eu fui fazer o curso de contação de histórias, né? Então, assim, percebi a escrita, eu fui fazer cursos de escrita criativa. Até hoje eu faço cursos de escrita criativa com um escritor maravilhoso, que é o Celso Sisto, um escritor, né, premiado. Ele oferece oficinas de escrita criativa, cursos, e desde então, né, desde que eu publiquei os brinquedos de Isabel, eu venho fazendo cursos de escrita criativa para aprimorar, para melhorar isso, né, essa escrita, para aperfeiçoar, né? Olha aqui, a Carla da Focinho, mandar um beijo para ela, que entrou aqui para nos prestigiar. Que bom que você está aqui. Ela colocou que adora contador de histórias. São pessoas que criam fantasias, sonhos maravilhosos para os seus filhos e também para outras crianças. Acho que toda aula deveria começar com uma história boa, ó, maravilhosa. Ela disse aqui que o filho dela, de 23 anos, tem um livro escrito de poesia, algo maravilhoso. Inclusive, foi uma iniciativa que começou a permear muito agora as escolas particulares, né? A minha filha também já escreveu um livro, já publicou, né? Mas ainda quem tem acesso a esse tipo de projeto ainda está muito no âmbito das escolas particulares, né? No sentido de escrever. Eu estive recentemente também numa prática muito bacana de uma amiga minha de um CMEI, que também fez a noite de autógrafos, que trouxe ali as histórias das crianças, né? Tudo bonitinho, encadernado, organizado. A publicação ficou maravilhosa, assim, fizeram uma noite de autógrafos. Eu achei maravilhoso também. Acho que essas iniciativas, elas fazem todo sentido, porque é uma forma da gente materializar esse momento tão precioso que é a infância, né? Esse momento em que tá tudo assim tão fresco, que a criatividade, a imaginação tá tão fluida, né? E depois, com o decorrer dos anos, a gente acaba perdendo um pouco isso.
mas eu acho maravilhoso poder guardar, né? Poder registrar isso para que a gente possa mais tarde estar revivendo tudo isso. Bom demais. Agora, me conta. Eu desenvolvi por 2 anos seguidos um projeto que se chama Heróis da Paz, em que a gente fez um livro coletivo com os alunos também do 4º ano de escola municipal, né? Então, assim, um projeto bem interessante, onde as crianças criavam histórias a partir da temática de super-heróis, né? E não era assim, escreva um texto. Não, a gente assistia filmes, conversava sobre características de vilão, de herói, tinha todo um projeto desenvolvido, né? E no final, eles escreviam histórias com essa temática de super-herói, podendo criar um super-herói novo ou criar uma história com super-heróis já existentes. Um projeto muito bacana também. E aí em função disso, tem 2 livrinhos publicados aí com coletânea de histórias dos alunos de 4º ano, lá do Pedro Gomes. Maravilhoso! E você, depois desse primeiro livro que você escreveu hoje, quais são as publicações que você já tem, assim? Fora esse, você já escreveu outros? Publiquei Os Brinquedos de Isabel de 2020, né? Aí, em 2022, eu publiquei Boá, que é esse aqui, foi já no 2º semestre do ano passado. E também foi produção independente? Boá? Também produção independente, né? E aí eu tenho um 3º livro que tá aí no forninho, que logo vai sair aí também, ó, o spoiler aqui no seu. Nossa, adoro spoiler no Bem Carla, conta tudo. Se chama Caretas de Dajan, uma história bem legal, bem divertida também, que mexe muito com esse imaginário da infância, né? Uma história que vem para o público infantil mesmo, bem divertida, e acho que até o final do ano está sendo lançado esse livro. Ai, que maravilhosa! E me conta uma coisa, você se inspira em alguns autores da literatura infantil, enfim, quem são as suas referências, assim? Então, eu me inspiro, assim, em vários... Eu amo literatura infantil, né? Então, assim, eu vivo comprando livros, eu sou daquela que eu tenho uma biblioteca de literatura infantil aqui em casa. Lá no quarto. Tem tem vários livros. Eu gosto, assim, de vários autores, né? O Ilan Brema, Ruth Rocha, Celso Sisto. Ai, Celso Sisto maravilhoso, né? Eu vou pegar. Não precisa pegar livro, não, tá? Ela quer trazer os livros aqui para mostrar, né? Então, assim, os clássicos mesmo, né? Os contos de fadas, Monteiro Lobato também tem vários livros também que dele, né? Que eu leio também, que são minhas referências, né? Então, assim, agora, as minhas inspirações mesmo tá na observação do universo infantil, né? Aqui eu tenho uma inspiradora ambulante aqui, que é a Angelina. Então, Os Brinquedos de Isabel foi inspirado no sonho dela. Boá foi inspirado no choro dela, né? E aí tem uma curiosidade interessante, que quando eu escrevi a primeira versão de Boá, foi justamente para responder para Angelina de onde vem o choro. Porque ela estava numa fase muito chorona e ela falava assim: mamãe, eu não consigo segurar o choro. Não consigo, mamãe, eu tento parar, eu não dou conta. Onde que vem o choro? Né? E aí Boá veio para poder responder isso para ela. E aí o nome da personagem era Valentina. E ela me chamou para uma DR. Mãe, Os Brinquedos de Isabel foi inspirado no meu sonho e a personagem se chama Isabel. Agora, Boá é inspirado no meu choro e a personagem vai chamar Valentina. É justo isso, mamãe? Isso, ela com 3 anos e alguma coisa me chamou. Meu Deus do céu, Angelina, deixa a mamãe na saia justa. E aí, realmente, eu tive que, né, dar o braço dar o nome da personagem. O livro já pronto, praticamente. Olha, vamos só deixar claro, porque talvez aqui nessa live as pessoas que entraram, que estão por aqui, as que vão assistir depois,
fica na dúvida e quer indicações de algum lugar confiável onde elas possam aí se aprofundar na questão da contação de histórias e também da escrita, que você citou aí, alguns caminhos que você tomou. Então, eu queria só que você relembrasse, né, para quem tem interesse em se tornar contador de histórias e se aprofundar nisso, qual foi o seu caminho, né, por onde você seguiu, se é o Grupo Guaia, se puder indicar, ótimo. E quando você decidiu também escrever, como é que você fez para poder escolher esse lugar ou esse escritor que tem te ajudado, né, até então, para que você aprimore aí a sua escrita criativa? Então, eu fiz o curso do Grupo Guaia. Eu gosto muito do Grupo Guaia porque é um grupo que tem história no estado de Goiás, né? E aí o curso foi assim, Então, muito bom. Federal, não é isso? Da Universidade Federal? É, da Universidade Federal, coordenado pela professora Edivânia Braz. Então, assim, é um curso que eu indico. Ele vem tanto com suporte teórico quanto com prático, né? Então, assim, toda aula a gente conta história. Toda aula a gente tem que contar história. E não adianta, gente. A gente vai aprender a contar história contando histórias, né? É treinando, ensaiando, mas contando para pessoas. Porque senão a gente não consegue desenvolver habilidades. A gente sempre, né? Não, vou esperar. Não, tem que começar a contar, né? Pega uma história que gosta. Eu costumo falar que, assim, para quem está começando, tem aquelas histórias acumulativas, sabe? Aquelas que vão, por exemplo, o caso do bolinho, o grande rabanete. São histórias que são acumulativas e que é mais fácil da gente memorizar. Então, são histórias pequenas, acumulativas, e aí você memoriza com mais facilidade, né? E aí eu indico o curso do Grupo Guaia, que é muito bom. Inclusive, hoje eu faço parte do Grupo Guaia, né? Eu sou integrante do Grupo Guaia. Maravilhosa! Depois que eu terminei o curso, a Edvânia me convidou e foi assim, até hoje é muito aprendizado, né? Porque aí a gente está, além de contar histórias, está na formação também de novos contadores de histórias, né? E isso é muito bom, faz toda a diferença. O Grupo Guaia divulga seus cursos nas redes sociais mesmo. Tem a página do Facebook, do Guaia, do Instagram, é onde a gente vai divulgando. A Angelina está querendo mostrar aqui, ó, o grande rabanete. Olha! Da Tatiana Belins e o Caso do Bolinho, que são livros assim que para quem está começando é muito bom de contar, de memorizar, porque ele vai repetindo, né? Uma história acumulativa que vai repetindo e acrescentando alguma coisa. Então é mais fácil para poder memorizar. E com relação à escrita criativa, hoje tem vários cursos e eu acho que aí a pandemia veio para ajudar um pouquinho, né? Porque aí esses cursos hoje a maioria são cursos online mesmo, né? Então tem vários. Você pode ir pelo que você mais tiver afinidade, né? Se você gosta de escrever poesia para crianças, né? Tem escritores aí que oferecem cursos, né, de poesia para crianças. O Celso Ciso, contos infantis, né? Então, assim, é você fazer essa busca mesmo pelo que você gosta, que você vai encontrar o caminho aí dessa formação. Maravilhosa. E você, como eu disse, né, no decorrer da live, você também citou, você é professora e aplica, usa, acredito que você usa a contação de histórias, de narrativas nas suas aulas, isso já é uma constante, né? Quais os frutos que você colhe, né, desse trabalho feito com tanto carinho, contextualizado, assim, na aprendizagem das crianças, você percebe que elas conseguem assimilar com mais facilidade com as narrativas? Conta pra gente um pouquinho, principalmente porque deve ter pessoas aqui que não são da educação, né? Então, só para eles entenderem um pouquinho a diferença que isso cria, né, no contexto educacional. Então, esse ano eu estou na coordenação, né? Até o ano passado eu estava em sala de aula e aí os meninos conheciam a Liliane como aquela professora que conta histórias. Aquela que conta histórias, né? Então era assim que os meninos me chamavam. Faz toda a diferença. Primeiro que quando você chega na sala contando histórias, de cara você já cativa os alunos, né? Você já conquista ali o seu território.
né? Assim, já começa por aí. E depois que essa contação vai despertar várias coisas na criança. Essa criatividade, né? O desenvolvimento dessa imaginação, dessa criatividade. Vários projetos pedagógicos que podem ser desenvolvidos a partir da contação de histórias. É claro que a gente não vai usar as histórias só com fundo didático, só com... Nossa, a mamãe vai ter que parar para dar bronca na Angelina, não é possível. Não, né, Angelina? Bronca na live, não. Tá querendo soltar um peixinho aqui na live. Mas é que essa live é uma live lúdica, né? É isso, Brasil. É a live da imaginação. Justamente. Então, a contação de histórias, né, possibilita várias coisas, né? A criança, quando ela ouve as histórias, né, ela está desenvolvendo ali muitas percepções e muitas coisas que às vezes no dia a dia a gente não vai conseguir desenvolver isso de uma forma mais padronizada, de uma forma mais séria, mais didática. Na contação a gente consegue. Então, faz toda a diferença aí na vida da criança e no processo de ensino-aprendizagem, sim. Eu entrei numa turminha esses dias de 5 anos, educação infantil, e eu falei, vou contar a história para eles, né? Como é que o contadora de histórias entra na sala e não conta? E aí, contei a história dos brinquedos de Isabel. Tem um livro para eles lerem, olharem e tal. Turminha de 5 anos. Depois eu falei assim, quem quer contar essa história para mim? 3 criancinhas de 5 anos contaram os brinquedos de Isabel maravilhosamente bem. Eles ouviram a história 2 vezes. Eu fiquei assim, encantada, porque eles transformaram os brinquedos de Isabel em poesia. Eles transformaram a poesia em um conto. Começaram, era uma vez, uma menina que se chamava Isabel. Coisa mais linda. Então, assim, desperta na criança. Quando a criança consegue criar na oralidade uma história, quando ela for aprender a escrever, ela não vai ter dificuldade de escrever uma história se ela já faz isso oralmente. Né? Então, assim, a contação de histórias traz muitas possibilidades de trabalho e de desenvolvimento dentro do espaço escolar. Faz toda a diferença. Maravilhosa, é isso mesmo. Nossa, eu falei para você que o nosso tempo ele voa, né, senhora? Que quando a gente começa a falar, quando você pisca, já passou 50 minutos. É sempre assim. Mas eu queria que você deixasse um recado aí para as pessoas que estão nos acompanhando, que vai assistir depois. Deixasse uma mensagem para elas, né, em relação a esse universo da literatura infantil. Tem gente que guarda esse sonho, que sempre quis escrever, sempre teve uma vontade, às vezes tem ali um sonho incubado, mas que nunca conseguiu jogar para o mundo isso. Qual é, assim, a mensagem que você deixaria para essas pessoas que ainda têm medo, sabe? Não sabe se vai, se não vai, se escreve, se não escreve. Porque eu acho que quando a gente vai iniciar, assim, é tudo muito novo, a gente sente muita insegurança, né? E você, como já passou por isso, qual seria a mensagem que você deixaria para essas pessoas? Leiam histórias, escrevam histórias e vivam lindas histórias. Olha aí. Dá tchau, peixe. Oi, Angelita. Dá tchau pro peixinho? Não, agora eu vou dar tchau pro peixinho, vou dar tchau para todo mundo, mas ainda não, ainda quero saber da sua mãe. Para quem quiser tirar dúvidas com você, Liliane, que às vezes, né, gostou aqui da nossa live, quer entrar em contato, quer saber mais, como que elas podem entrar em contato com você? Carla, lá na minha bio, no meu perfil do Instagram, tem um linkzinho que leva direto para um WhatsApp que fala comigo. Eu sou bem acessível, né? Bem fácil falar comigo, né? Não tem dificuldade nenhuma. Então, assim, me chama para conversar, ou aqui no Instagram, pelo direct, né? Ou então vai lá no WhatsApp, manda um oi e a gente conversa. Olha que a Carla já está fazendo um convite para você, ó, convidar para contar histórias para as crianças que vivem hoje em abrigos. Olha que bacana, me leva, hein, Carla? Tô dentro. Vou lá registrar tudinho e vivenciar. Essa live vai ficar gravada no meu IG, tá, Elaine? E assim que eu conseguir passar, provavelmente amanhã eu consigo já baixar para o YouTube, tá? O meu YouTube é @bemcarla, do mesmo jeito que tá aqui no Instagram e no TikTok, então vocês podem me acompanhar e também fica no meu IG do Instagram. Hoje, quando terminar aqui, eu salvo, aí você entra lá nos Reels, aí você consegue visualizar a live também,
tá? Consegue mandar como link para outras pessoas assistirem também. É bem tranquilo, é bem fácil, tá certo? Antes da gente finalizar, eu queria falar duas coisas. Primeiro, que na semana que vem, na segunda que vem, eu vou estar, sabe com quem aqui? Uma sergipana, uma educadora sergipana arretada, que vem contar pra gente o que Sergipe tem. Vai falar um pouquinho sobre a história de Sergipe, toda a cultura de Sergipe, com aquele sotaque maravilhoso. A professora Ana Silvia arrasa, ela é um achado, uma pessoa maravilhosa. E eu acho que a gente precisa ampliar os nossos olhares, né? Às vezes a gente fica aqui muito focado no nosso Goiás, e quando a gente se abre a conhecer outras histórias, outras realidades, é isso que nos traz inspiração, inclusive, né? É essa bagagem que a gente vai adquirindo aqui e ali. Então, vocês não podem perder. E quero pedir também para quem ainda não segue a Liliane, segue ela aí no Instagram, tá? Para acompanhar todas essas edições. Quem quiser comprar os livros, né, pode entrar em contato com ela. Você tem os livros aí para vender, né, Lili? Tem o Boá. Os brinquedos de Isabel tá no fim, você acredita? Não, eu acredito que o livro é muito bom. Esse eu tenho, eu posso dizer com propriedade. Então, quem quer presentear, quem quer dar um presente bacana aí para uma criança, faça a opção em dar um livro para essas crianças, gente, para poder incentivar, né? Às vezes a gente fica pensando só em roupa, em brinquedos, não que não seja importante, mas às vezes a criança já tem tantos brinquedos, né? Vamos dar uma diversificada, vamos pensar em outras possibilidades. Um livro que depois possa ir trocando, vai passando de irmão para irmão, é algo né? que traz ali uma harmonia familiar, um momento mãe e filho, pai e filho, né? A gente pode explorar de muitas formas. Então, se vocês quiserem adquirir também, é só entrar em contato com a Lili, tá bom? E sigam ela no Instagram, @Liliane_Tosta, né, Liliane? Isso. E as amigas de Liliane que tá aqui, por favor, me sigam também. Vou falar igual ela lá na chamada. Dá uma moralzinha aqui pra Bem Carla, por favor. E estejam comigo todas as segundas, porque sempre tem coisa muito bacana por aqui para poder fazer esse papo gostoso e trazer insights para vocês, tá bom? Lili, vamos finalizar com história? Vamos lá. Eu queria te agradecer já, agradecer todo mundo que participou com a gente, dizer que foi um prazer estar com vocês nessa segunda-feira, tá bom? E não vai embora não, espera ela contar a história, viu, seus bonitos? E agradecer a Lili mais uma vez por essa disponibilidade, da Angelita, que também participou, viu, Angelita? Muito obrigada pela sua participação, tá bom? E vamos finalizar essa live de um jeito muito diferente e especial, como a gente merece nessa segunda-feira, com uma bela história. Se você quiser também falar alguma coisa, fica à vontade. Beijo para todo mundo que participou, viu? Vocês são maravilhosos. Quero agradecer, Carla, pela oportunidade, pelo convite de estar falando aqui um pouquinho sobre uma coisa que eu amo, que é a literatura infantil, que são as histórias. Muito obrigada mesmo. E é isso aí, gente. Vamos movimentar, vamos contar história, vamos ler história aí para todo mundo, porque faz muita diferença na vida das crianças, né? Na vida das pessoas. Vamos lá, então? Vamos. Uma folha que vira barco, navega longe pelo mar. Um palito que agora é arco e lança flechas pelo ar. Um boneco falante, Uma bailarina dançante. uma pelúcia cantante. A magia do brinquedo transforma o enredo, marca o território de qualquer dormitório. Brinquedo é propriedade privada, objeto de dedicação aprovada. Marcado pelo ciúme, carregado de emoção. Mas às vezes pode ser motivo de muita confusão. Eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu numa tarde ensolarada de brinquedo e risada da pequena Isabel. Imaginem que os seus brinquedos foram parar lá no céu. Numa tarde ensolarada, no quintal da sua casa, Isabel começou a brincar. Um piquenique foi organizar. Levou tapetes e frutas, bonecas e trufas, fogão, cafeteira, copos, xícaras e jarras, bolos, massinhas e fadas. Foi só tudo ir pro chão para começar a curtição. As bonecas ganharam vida e começaram a conversar. Com a pequena Isabel, tagarelaram sem parar. O sol
lá do céu, vendo toda a curtição, ficou muito encantado com a magia do brincar e decidiu os brinquedos de Isabel pegar. Isabel, tão distraída, cantarolava com emoção. Levou um baita susto quando olhou para o chão. Cadê? Cadê? Os brinquedos tão queridos estavam desaparecidos. Procurou por todo lado, não conseguia encontrar. E nessa saga de procura, para o céu, começou a olhar. Ficou tão espantada. Seus brinquedos estavam lá. Bailavam alegres num grande espetáculo. Isabel ficou sem reação, assustada com a situação. Correu para a mãe choramingando. Mamãe, meus brinquedos estão no céu, dançando. A mamãe entrou no clima. Achou que fosse brincadeira. Mas quando olhou para cima, viu que a notícia era verdadeira. As duas decidiram pegar uma nave espacial. Ela e a mãe embarcaram para o espaço sideral. Isabel ficou encantada com as belezas espaciais. Tinha estrelas, satélites, cometas, tinha até astronautas dando piruetas. Quando viu a Dona Lua, perguntou sem fraquejar: você pegou meus brinquedos sem eu autorizar? Dona Lua, carinhosa, respondeu com atenção: seus brinquedos estão com o sol. Ele é muito brincalhão. A menina, bem depressa, com o sol foi se encontrar. E muito chateada, começou a falar: ah, seu sol danadinho, pegou meus brinquedinhos sem me pedir permissão. Você não sabe que esses brinquedos moram no meu coração. O sol, coitado, muito envergonhado, não sabia como explicar que, apesar de crescidinho, gostava muito de brincar. A mamãe, nesse momento, resolveu interferir. Conversou com Isabel, disse que era melhor dividir. Brinquedo é bom compartilhado, com os amigos socializados. A menina repensou e mudou de opinião. Prometeu ao amigo Sol que ele tinha permissão de brincar com seus brinquedos e se divertir de montão. Agora, vocês já sabem o que acontece com o Sol quando ele desaparece do céu. É porque está brincando com os brinquedos de Isabel. Ai, maravilhosa! Cadê os coraçõezinhos, pessoal? Coloca aí que ela merece demais. Um beijo para você, um beijo para Angelita. Espero encontrar você em breve para a gente poder fazer outras lives e ter outros momentos, tá bom? Manda um beijo para todo mundo lá da escola, para sua diretora querida, que eu gosto tanto, tá bom? Beijo pra vocês, gente. Fica com Deus. Espero vocês segunda-feira que vem para nossa live com a Sergipana, hein? Até lá. Tchau, tchau. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau.